Como costuma dizer o seu José, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente chegar aqui na Casa Espírita e reencontrar tantos corações amigos aqui. Eu tenho sempre o hábito de ficar por ali, na entrada, e aí eu vou, conversando com algumas pessoas que vão chegando e tudo. E aí a gente, em determinado momento, a gente pensa, gente, mas que família maravilhosa é essa família pelo laço do Espírito, né? Então é sempre com muita gratidão que a gente vê e agradece a presença de cada um de vocês aqui na nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tive a ideia de falar sobre ele a semana passada, já que a Valéria, o tema dela na semana passada foi sobre a Quaresma. Então eu peguei e tive a ideia, de falar sobre a Páscoa. A última vez que eu lembro da gente aqui na Casa Espírita fazer um estudo sobre a Páscoa, foi ainda com o seu Carlos. Então já tem um bom tempo. E aí eu achei, então, muito oportuno, depois da fala da Valéria, a gente complementar, falando sobre a Páscoa. E aí a gente já começa dizendo o seguinte: a Páscoa, ela não tem a sua origem no cristianismo. A Páscoa, ela tem a sua origem na cultura judaica, aliás, na cultura hebraica, que deram, ali origem aos judeus. Então a Páscoa, ela vem de um verbo no hebraico chamado de Pessá, que significa pulo ou passagem. Para nós aqui, ele vai fazer um sentido maior falando passagem. Para os hebreus, o sentido maior seria um pulo, o verbo pular. Porque para os hebreus, lembrando aqui daquele momento em que os hebreus ainda estavam em cativeiro no Egito por mais de 400 anos, a 10ª praga do Egito foi o anjo da morte. Acredito que todos aqui lembram, da história bíblica do Moisés, em que o anjo da morte passaria de casa em casa, ceifando a vida do primogênito daquele lar. E os hebreus sabiam que, se eles marcassem a porta com o sangue de um cordeiro, esse anjo da morte iria pular aquela casa. Foi um duro golpe naquele momento para o faraó, que permitiu então a saída dos milhares de hebreus do cativeiro de mais de 400 anos no Egito. Ainda que depois ele tenha voltado atrás, mas a passagem aconteceu de qualquer forma, e o povo foi liberto. Então, quando a gente fala de Páscoa para os hebreus, seria celebrar a libertação dos hebreus no Egito. E o calendário hebreu, e o calendário, no caso, judeu, porque a Páscoa judaica, ela acontece mais ou menos nesses dias em que acontece a Páscoa cristã. Mas tem uma pequena diferença. Porque, para os judeus, a Páscoa acontece no 14º dia do Nissan, que seria o primeiro mês do calendário judaico. E esse mês, justamente, ele marca o início do outono, aqui para nós. Primavera para o norte, outono para nós, que seria dia 20 de março. Mas aí, então, 14º dia, após, então, marca a Páscoa deles, dos judeus, dos hebreus, que dura em torno de 7 dias para alguns, 8 dias para outros. Já para os cristãos, algum tempo depois,
esse mesmo nome ganhou uma outra conotação, uma outra simbologia. Para os cristãos, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte, exatamente com o advento da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. E o período em que acontece a Páscoa, o período em que acontece a Páscoa para os cristãos é o primeiro domingo da primeira lua cheia após o outono, o início do outono para nós. Então, pode coincidir, como naquela oportunidade coincidiu, de quando estava acontecendo a crucificação, e depois, no momento da ressurreição, coincidiu com a Páscoa que eles estavam passando. Ela simboliza, então, de que a morte não é o fim. A Páscoa, para os cristãos, simboliza que a morte não é um fim, mas uma transição. E esse é o ponto essencial. E justamente aí que a doutrina espírita aprofunda um pouco mais o entendimento com relação à Páscoa. Embora o espiritismo ele não trata dessa data como uma festividade, há um respeito e uma reflexão muito grande acerca dessa data para os espíritas. Na codificação, não há essa representatividade, na codificação não tem falando sobre a importância exata desse evento em especial. Mas a gente trazendo esse momento da Páscoa num entendimento maior que a doutrina espírita nos proporciona, nós conseguimos trazer algo além. Então, a visão espírita da Páscoa, segundo a doutrina espírita, é que ela não deve ser vista apenas como um evento histórico, mas como uma realidade espiritual permanente. O que seria isso? A mensagem espírita da Páscoa é a imortalidade da alma. Todos nós sabemos que a doutrina espírita fala da imortalidade da alma, de que a vida continua, de que o espírito não morre e de que nós temos, sim, uma só vida, mas como uma sucessão de existências. Nesse sentido, a ressurreição de Jesus, na visão espírita, é compreendida como a manifestação de um espírito imortal. A prova de que a morte física não interrompe a nossa existência, não interrompe a nossa vida, porque a nossa vida continua. Ou seja, Jesus, ele não voltou à vida no sentido material, mas voltou à vida e continua vivo como espírito, como sempre esteve, como espírito. O verdadeiro, então, sentido para a doutrina espírita nos convida a entender a ressurreição de uma forma mais profunda. Ressuscitar para o espiritismo é renovar os pensamentos. A gente sempre fala tanto em reforma íntima, sempre falamos e batemos nessa tecla de que nós devemos nos renovar constantemente. A renovação de pensamentos, a renovação de hábitos, abandonar velhos hábitos, superar as nossas imperfeições, evoluir moralmente. Não se trata apenas de lembrar o que Jesus fez, mas exatamente do que ele ensinou. Isso é o ponto. Esse é o ponto. Lembrar de tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Jesus ele não veio demonstrar para a gente apenas fenômenos. Isso era importante? Era importante. Era importante para dar cumprimento às profecias, especialmente as profecias, por exemplo, de Isaías. Então, era necessário, sim, de que ele curasse pessoas, era necessário que ele fizesse todos aqueles fenômenos para ficar constatado de que ele era o Messias.
Mas o ponto principal são os seus ensinamentos, aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. O caminho. E qual que é o caminho que Jesus nos deixou? O amor. Ele nos ensinou, por exemplo, a amar o próximo, assim como também nos ensinou a amar os nossos inimigos. E a gente sempre comenta que amar o próximo é muito fácil. É muito fácil a gente, por exemplo, amar alguém que vem como nosso filho. É muito fácil a gente amar alguém com quem a gente já tem determinada simpatia. Mas é muito difícil a gente amar alguém que nos persegue. É muito difícil amar alguém que nos calunia. É muito difícil amar alguém que nos trai. E Jesus nos ensinou isso através da sua vivência. Não através apenas de palavras. Ele vivenciou amar os amigos, amar os inimigos e amar quem o traiu. Amar quem o rejeitou. Jesus fez tudo isso. Ensinou tudo isso para a gente. Como que alguém poderia ter a autoridade se ele não passasse por tudo isso para nos provar que é possível vencer o mundo? Porque é isso que ele fala no Evangelho de João. Tem de bom ânimo. Primeiro ele avisa, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele mostrou que é possível nós passarmos pelo mundo e vencermos o mundo. Logicamente que nós vamos precisar de uma trajetória. Nós vamos precisar de algumas existências. Porque em uma só existência é impossível a gente alcançar a divindade. É impossível a gente alcançar a plenitude. É impossível a gente ser um espírito perfeito diante de todas as mazelas que a gente ainda carrega. Mas nós temos uma eternidade pela frente. Enquanto espíritos imortais, nós podemos tranquilamente ir fazendo a nossa reforma. Alguns fazem isso de maneira mais rápida, de maneira mais intensa. Outros, às vezes, ficam estacionários um pouquinho pelo caminho, mas todos nós iremos caminhar nessa mesma direção, em direção à plenitude. Então, para que a gente possa vivenciar esse ensinamento de passagem, a Páscoa acontece dentro de nós todos os dias. A Páscoa acontece dentro de nós quando a gente resolve, por exemplo, renovar esses hábitos, renovar a forma de pensar, renovar a forma de agir. A Páscoa, na verdade, então, se torna um convite. Um convite de que forma? O que precisa morrer em mim? Cada um de nós poderemos nos fazer essa pergunta. O que precisa morrer em mim? E será que o que precisa renascer em mim? Também cada um de nós possamos cada um de nós fazer essa reflexão. O que em mim precisa cessar? E o que em mim precisa renovar? A gente lembra, por exemplo, do conselho do Santo Agostinho, de dizer que a cada dia, quando a gente deita, nós podemos repassar esse nosso dia na nossa mente e procurar entender tudo aquilo que eu poderia ter feito de bom, tudo aquilo que eu poderia ter feito de melhor durante aquele dia. Qual oportunidade será que eu perdi de ajudar, de auxiliar alguém? Será que eu fiz tudo que eu podia naquele dia? Então, quando nós nos colocamos nessa posição de fazermos sempre uma autoanálise, a gente vai ter uma ideia do que em mim precisa morrer e o que em mim precisa renascer. A cruz, ela não é apenas um símbolo da dor. Ela representa um sacrifício, mas é um sacrifício com propósito. E não tem como não haver sacrifícios nesse processo nosso de evolução. Vai haver, sim, os sacrifícios. Vai haver dificuldades, vai haver barreiras.
mas é assim que a gente cresce. Então, Cristo nos ensinou nesse sacrifício com um propósito maior, com essa fidelidade ao bem, com a confiança em Deus, até o final. E essa ressurreição representa a esperança, representa a continuidade da vida, representa a vitória do Espírito sobre o corpo. Hoje em dia, a Páscoa tem tomado um sentido um pouco mais material. E quando a gente fala isso, jamais a gente está dizendo, por exemplo, que nós não devemos dar os ovinhos de chocolates para os nossos pequenos, né? Para o nosso filho, sobrinhos. Não é nesse sentido, mas é ensinar o verdadeiro valor da Páscoa. Porque às vezes a criança cresce sem ter a devida noção do porquê que a gente está comemorando um dia, mas talvez mostrando com o exemplo o materialismo que o mundo também emprega. E por que não, então, aproveitar esse momento que possa, sim, dar esse chocolate, dar esse ovo de Páscoa, mas explicando, orientando e evangelizando no verdadeiro sentido da Páscoa. Do mesmo jeito que nós deveríamos fazer também com o verdadeiro sentido do Natal. Porque, às vezes, para a criança, quando recebe, ele entende só o presente. Ele entende só aquele momento. Então, ele vai esperar todo ano pelo Natal e pela Páscoa em busca daquele presente. E nós precisamos deixar bem claro do verdadeiro sentido dessas datas. Uma outra parte que eu gostaria de comentar, eu não sei se ainda hoje acontece, mas antigamente acontecia a malhação de Judas. Alguém aqui lembra desse episódio? Alguns aí até riram. Malhação de Judas. As pessoas, eu lembro, mas parece que agora já não está tendo mais. Ainda bem. Porque as pessoas faziam um boneco de pano, simbolizando Judas, ou de palha, né? Simbolizando Judas, simbolizando ele na forma de traidor, e simplesmente cada um dava pedrada, paulada, numa forma como se estivesse castigando, né, Judas pela traição que ele havia feito há mais de 2000 anos atrás. E aí, acho que nenhuma dessas pessoas parava um pouquinho para refletir se Jesus faria aquilo. Claro que não. Não é o ensinamento de Cristo. Foi algo que nós é que escolhemos fazer, enquanto uma espécie assim de cultura popular. Nós escolhemos fazer. Porque Cristo, lá no momento da crucificação, Ele mesmo disse, né, para perdoai, porque eles não sabiam o que faziam. E as duas pessoas que estavam com ele, ele pegou e falou que naquele mesmo dia estaria com ele e com o Pai. Então isso deixa bem claro a forma como Jesus pensava. E por que que nós temos ainda essa necessidade de certa maneira, de fazer algo, um ato tão cruel com alguém que erra? Quem de nós nunca errou? Mas quando é o outro que erra, é fácil atirar pedra. Quando é o outro que erra, é muito fácil a gente apontar o dedo. Mas bastou Jesus, em um momento em que todo mundo queria atirar pedra, bastou uma única frase dele: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou a pedra? Ninguém. Talvez, se fosse um de nós falando, todo mundo tinha atirado. Mas como a autoridade de Cristo era tamanha, o magnetismo de Cristo
era comovedor, ninguém teve coragem. Ninguém. Porque eu imagino que o olhar de Cristo era extremamente penetrante. Daqueles que, quando olha para a gente, via a alma. Então, ninguém teve coragem de atirar a pedra. Mas nós fazemos a malhação do Judas e depois ainda colocamos fogo. Porque nós nos achamos no direito de julgar e de condenar. E isso não tem a ver com os preceitos do Divino Mestre. Podemos viver a Páscoa, então, diariamente, nas pequenas atitudes. Como eu já tinha falado, no ato de perdoar alguém, no ato de evitar os julgamentos, no ato de praticar a caridade, no ato, por exemplo, de ser paciente com o nosso irmão. Cada um desses momentos é um momento de renovação íntima, um momento de passagem de uma vida do homem velho para um homem novo. Se Jesus venceu a morte, é porque Jesus nunca, na verdade, esteve preso à matéria. Jesus sempre tinha uma palavra amiga e sempre uma palavra positiva com relação à vida. Todas as pessoas que o procuraram, ele sempre auxiliava sem questionar, sem apontar o dedo. Apenas dizia: vá e não peques mais. Apenas isso. E ele falava isso no sentido de que ele sabia que aquela cura, ela era momentânea se não houvesse uma transformação moral. Assim somos nós. Quantos de nós que não tomamos passe constantemente na expectativa de ficar bem? Quantos de nós não procuramos trabalho de cura na expectativa de ficar bem? E quantos de nós não abrimos os nossos olhos para perceber que sem a devida transformação nós vamos permanecer adoentados? Porque o passe ou o trabalho de cura é um paliativo. Ele pode nos auxiliar, mas o que vai nos curar de fato é a nossa real transformação. Isso é o que faz a gente conhecer um pouquinho da felicidade já encarnado nesse momento, nessa vida. Claro que nós ainda conheceremos a plenitude um dia. Nós ainda conheceremos a felicidade suprema, a felicidade real. Mas, no atual estágio em que nós nos encontramos, nós já podemos experimentar lampejos dessa felicidade. E, para isso, é necessária a nossa transformação. A nossa transformação não depende das pessoas que convivem com a gente. Não depende da nossa mãe, não depende do nosso pai, não depende do nosso irmão, não depende do nosso cônjuge. A nossa transformação depende apenas de nós mesmos. Porque a ideia vitimista sempre faz com que a gente procure um meio de responsabilizar os outros pela nossa desdita, pela nossa infelicidade, pela nossa dificuldade na mudança. Mas, quando a gente consegue deixar esse vitimismo de lado e coloca apenas responsabilidade onde ela realmente tem que estar, que é sobre nós, nós conseguimos fazer a mudança. Primeiro em nós mesmos, e depois começa a fazer também no entorno. Nós somos espíritos imortais, como já dissemos. Nós também estamos todos destinados à evolução. Que nós possamos, por exemplo, sair daqui da nossa casa espírita hoje com esse pensamento, com essa vontade de melhora, com essa vontade de renascer sempre para uma nova vida, de
ser instrumento de paz por onde a gente passar e viver o Evangelho dia a dia. Viver o Evangelho de fato, a cada dia. É difícil viver o Evangelho? É difícil. Se fosse fácil, nós já não seríamos mais um planeta de expiação e prova. Já seríamos um planeta regenerado. Porque o Evangelho é fino, gente. O Evangelho, ele é menor do que a maioria dos livros que a gente lê. A maioria dos livros que a gente lê é menor que o Evangelho. E a gente conseguiria ler o Evangelho dentro de poucos dias. Mas só a leitura do Evangelho consegue nos fazer transformarmos internamente? Não consegue. Porque nós temos ainda em nós certas dificuldades ligadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade, que nos impede de realmente manter uma marcha rumo ao progresso espiritual. Por isso que nós ficamos estacionários. Por isso que ainda depois de 2000 anos, em que Jesus trouxe tantos ensinamentos para nós, nós ainda nos mantemos estacionários, digamos assim, no que diz respeito ao exercício do Evangelho. Mas eu acredito que, ao sair daqui hoje, todo mundo vai sair reformado. Que a semana que vem vão aparecer aqui todos vocês espíritos iluminados, irradiando energia boa, irradiando saúde e irradiando felicidade. Eu queria falar uma história que circula pela internet, que eu achei ela muito interessante e cabia aqui no nosso estudo, cabia aqui nas nossas reflexões. Acredito que todos vocês já ouviram falar daquela história da lagarta e da borboleta. Certa vez, um homem caminhava pelo jardim quando viu um pequeno casulo grudado em um galho. Curioso, ele percebeu que dentro dele havia uma lagarta. E essa lagarta se esforçava para sair. Ela se mexia, lutava, fazia um grande esforço para atravessar aquele pequeno casulo, aquele pequeno buraco do casulo. E o homem, pensando, eu posso ajudar, ele resolveu e fez um pequeno buraco. Ele alargou aquele buraquinho do casulo. Com isso, pensando em ajudar, a lagarta conseguiu sair sem maiores esforços. Conseguiu sair. E ele ficou observando. Mas algo estranho aconteceu. Ela saiu com o corpo inchado, com as asas pequenas e muito frágil. E ela não conseguiu voar. E nunca conseguiria voar. Por quê? Porque todo aquele esforço que a lagarta fazia era justamente o que ela precisava para fortalecer as suas asas. E o amigo, quando pensou que estava ajudando, acabou atrapalhando. E ela não conseguiu completar a sua transformação. Será que essa história pode ter alguma relação com o que a gente está falando aqui, da nossa transformação? Dessa passagem de um homem velho para um homem novo? Logicamente, né? A conexão com o que a gente falou aqui está no fato de muitas vezes nós querermos evitar as dificuldades. Nós queremos evitar as dores, nós queremos evitar os desafios. A gente quer um atalho para tudo. Se a gente se perguntar para a gente, eu até brinco às vezes, que eu me pego sempre falando que numa próxima encarnação, se Deus quiser me mandar assim com mais posses, eu estou pronto. Mas, às vezes, não era isso que era necessário. Provavelmente não era mesmo, porque eu já contei aqui para vocês umas vezes que eu marquei um bilhete de loteria para o meu pai
Nossa, todos os números, todos. E aí, para não falar que eu estou mentindo, um dia meu pai estava aqui, minha mãe e minha avó estavam aqui no centro, e eu peguei e confirmei com eles, né? E eles confirmaram a versão. Meu pai esqueceu de registrar a cartela. Toda vez que eu estou passando uma dificuldade financeira, eu lembro disso. Eu penso, meu Deus, se meu pai tivesse registrado aquela cartela. Aí um dia, conversando com a minha mãe pegou e falou para mim, ih, Robson, pode deixar esse pensamento de lado. Naquela época, se seu pai tivesse pegado aquele dinheiro, a gente já não tinha nada hoje. Aí eu pensei, eu ia ficar 2 vezes mais frustrado. 2 vezes, porque eu já tive, né? Porque uma coisa é você nunca teve. Outra coisa é você ter e perder. É mais difícil ainda. Então, essas dores, esses desafios, se perguntar para nós, a gente não quer passar. Eu tenho certeza que se perguntar para qualquer um de nós, está vindo uma grande tribulação, mas tem um atalhozinho aqui. Eu tenho certeza que a gente vai buscar o atalho. Tenho certeza que a gente vai buscar a estrada mais fácil. E é justamente por buscar essa estrada mais fácil é que nós ainda estamos estacionários. Porque ninguém cresce sem a dor. Nós precisamos dela. Nós precisamos desses momentos para desenvolver em nós tudo aquilo que a gente já tem dentro de nós, mas ainda em estado latente. O seu Carlos sempre gostava de comparar esse estado latente, falando da semente. Ele sempre citava a semente como exemplo. Que a semente, ela tem dentro dela todas as potencialidades de uma árvore adulta e frutífera. Mas ela precisa, para desenvolver, do calor do sol, ela precisa de nutrientes, ela vai precisar do solo, vai precisar de umidade. E nós, enquanto espíritos ainda em rota para a perfeição, o Dinho esses dias estava falando que é bom evitar falar espírito imperfeito. Então eu falei, então tá bom, nós somos espíritos em rota para a perfeição. Mudou muita coisa. Aí ele falou assim, não, nós somos perfectíveis. Falei, olha, melhorou mais ainda. Perfectíveis. Que significa que nós não somos ainda perfeitos, né? Mas a gente está na rota, a gente está no caminho. Alguém tinha falado comigo? Não? Eu acho que um irmão falou, então. Eu escutei alguém chamando Robson. Então, a Páscoa, nessa nossa visão, ela é um processo de transformação. Um esforço interior, mas necessário. Uma passagem da lagarta, que somos nós, para a borboleta, que a gente ainda vai se tornar para galgar voos na senda da evolução, precisamos ainda passar pelas dificuldades. E Jesus nos mostrou que a cruz, ela veio antes da ressurreição. Ele mostrou também que a dificuldade antecede a vitória. E também nos mostrou que o esforço antecede a transformação. O esforço antecede a transformação. Então, que todos nós tenhamos esse grande esforço, para que a gente possa, ao sair dessa vida, melhores do que quando chegamos aqui. Eu sempre tenho essa preocupação de sair dessa vida melhor do que eu cheguei. Da mesma maneira que também tem a preocupação, enquanto pai, enquanto tio, de que a gente possa fazer um trabalho pelas nossas crianças de transformação, que a gente possa devolvê-los para Deus melhores do que quando chegaram. E a nossa responsabilidade não é apenas com a nossa evolução. A nossa responsabilidade é também com aqueles seres lindinhos que estão nas salas da evangelização, que de uma forma ou de outra estão sobre a nossa tutela. Não apenas dos pais, mas de cada um que está em volta. De cada um que pode fazer alguma coisa para contribuir na transformação do indivíduo. Uma casa dessa, como a casa espírita,
tem uma importância enorme na vida de cada um. Eu falo por mim. Eu, quando criança, vinha aqui no centro buscar sopa. Trazia um caldeirão amassadinho, um paninho que a minha avó colocava por cima, não sei para que servia muito não, mas provavelmente uma forma de asseio, né, de tampar. E porque ela colocava ele e depois colocava a tampa em cima ainda. E eu vinha para cá buscar sopa e eu nunca imaginei que um dia estaria na casa como trabalhador. Nunca imaginava, gente, que estaria aqui como trabalhador. E aí eu olho hoje, eu penso o quanto uma casa espírita dessa já auxiliou outras pessoas. Quantas pessoas não foram beneficiadas por essa casa de oração, porque também tiveram pessoas que não preocuparam apenas com a sua própria transformação, mas também preocuparam com a transformação daqueles indivíduos que estão sobre a nossa tutela, que estão sobre os nossos cuidados, ainda que durante um período. Eu também penso assim lá na escola. Enquanto eu estou dando aula, às vezes eu olho para os meus alunos e eu fico pensando também, qual é o meu papel? O meu verdadeiro papel? Não é apenas do ensino, porque o ensino, hoje em dia, o ensino a pessoa pode ter em qualquer meio, mas ninguém substitui um bom professor naquele que ele pode fazer de transformação na vida de uma criança ou de um adolescente. Porque às vezes lá na frente, quando a gente encontra a pessoa já adulto, já encontra a pessoa às vezes formada, e a pessoa pega e fala que prestava atenção naquilo que a gente falava e que seguiu determinados conselhos que a gente dava. Isso para a gente é um motivo de orgulho, é um motivo de muita alegria quando a gente encontra pessoas que nos dão esse feedback. Porque, enquanto adulto, nós temos uma responsabilidade imensa de qualquer pessoa que esteja sobre a nossa tutela. Então, nós, enquanto cidadão, a casa espírita, enquanto instituição, os pais em casa, enquanto família, têm uma responsabilidade em transformar a vida de cada um, transformar a vida de cada criança, e às vezes não só de crianças, mas de pessoas que estão em nosso entorno, ao nosso entorno, para uma vida melhor. Então, que a Páscoa possa acontecer na nossa vida todos os dias, dentro dos nossos lares, através dessa nossa modificação, com a vontade sincera de transformação íntima, para que a gente tenha uma vida melhor, um mundo melhor, com pessoas mais felizes. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse intento, que vamos sair dessa encarnação bem melhores do que quando chegamos, com o nosso esforço, com a nossa vontade e com Jesus como diretriz.